Recording. Here we go. Hello everybody. Tudo bem, gente? Hoje nós vamos tratar de um tema muito comum e muito importante em inglês, que são os verbos modais. O que são os verbos modais, também conhecido como verbos anômalos ou ainda informalmente auxiliares? São palavrinhas em inglês que vão modificar um verbo. No entanto, eu apelidei de ferramentas modais. E quero tratar de cada uma delas individualmente, explicando o uso de cada uma de uma maneira bem simples e bem prática, para que não haja mais dúvidas a respeito de verbos modais. No entanto, vamos começar com a estrutura. Como é que é formada a estrutura de uma frase que contém um verbo modal? Nós vamos ter um sujeito, o verbo modal, e em seguida o verbo principal, o verbo que quisermos usar na frase, seco. O que quer dizer seco nesse caso? No infinitivo, só que sem o to. Pegando o verbo to speak como exemplo, eu vou usar apenas speak. Todo verbo que vem após o modal, ele vem no infinitivo sem o to, seco. Tá? Então, pegando o nosso primeiro verbo modal aqui como exemplo, eu fiz uma lista com os principais para tratar de cada um deles. Eu tenho aqui o verbo modal will. E esse verbinho modal é responsável por transformar todo verbo que vem após ele em futuro. No entanto, I will speak, eu falarei. I will do, eu farei. I will play, eu jogarei. Enfim, todo verbo que vem após o will está no futuro. No entanto, é por isso que eu digo que são ferramentas. Porque a palavra will sozinha não significa absolutamente nada enquanto verbo modal. Ela precisa de um verbo, complemento que vem depois dela, para sabermos aí do que estamos falando, né? No caso da frase que eu escrevi, I will speak English, eu falarei inglês, tá? Então você aprendeu já a conjugar todos os verbos em inglês no futuro, usando apenas uma palavrinha, will. Veja como é simples. Depois eu tenho would. O que quer dizer would? Would é aquele tempo verbal lá do português que nós vimos na segunda série, terceira série, enfim, chamado de futuro do pretérito. Pô, refresca a minha memória. O que é o futuro do pretérito? Falando de uma maneira bem simples, prática e informal, é aquele tempo com ia, onde eu tenho comeria, beberia, faria, jogaria. Então, todo verbo que eu quiser deixar nesse tempo do futuro do pretérito, eu vou colocar o would como minha ferramenta modal. No entanto, I would speak, eu falaria. I would go, eu iria. I would like, eu gostaria. Ok? Então, todo verbo após would está no futuro do pretérito, está naquele tempo verbal ia. Ok? De novo, would em si não significa nada, ele depende do verbo que vem após ele. Ok? Continuando, eu tenho o modal can, muito comum, assim como todos os outros. Can equivale em português ao verbo poder, conseguir. No entanto, I can speak English, eu consigo falar inglês. Trata aqui de uma habilidade, de uma competência, tá ok? Depois eu tenho o could. O que seria o could? O could eu costumo dizer que é uma mistura de can com would. Então o can, poder, o would, futuro do pretérito, o ia, no entanto, could, poderia, podia, pudesse. No entanto, na frase I could speak English, eu estou dizendo eu poderia falar inglês. Continuando, eu tenho o verbo modal may. E may, ele expressa possibilidade e expressa também permissão. Falando aqui dos usos de cada um respectivamente, no sentido de possibilidade. It may rain later on. Pode chover mais tarde. Ou seja, é possível que chova mais tarde. E ao passo que eu tenho ele no sentido de uma permissão, eu poderia dizer, por exemplo, may I leave now? Posso sair agora? Ok? Então ele tem esses dois usos. Ele expressa possibilidade e permissão. E ainda tem uma expressão muito comum que nós usamos no português para desejar algo a alguém. Da seguinte forma, por exemplo, que todos os seus sonhos se realizem, que todas as pessoas do mundo sejam muito felizes, enfim. Esse que nós usamos para expressar esses votos, nós vamos usar o may. Exemplo, may all of your dreams come true. Ou seja, que todos os seus sonhos se realizem.
May you be the happiest person on earth. Que você seja a pessoa mais feliz na face da terra e assim por diante. Então ele tem esses dois usos: possibilidade, permissão e ainda usado nessas expressões do português para desejar votos a alguém aí. Tenho também o verbo must, que quer dizer dever. E ele quer dizer dever no sentido de obrigação, ou seja, you must speak English. Você deve falar inglês. Seria aí um sinônimo de you have to speak English. Você tem que falar inglês. E também expressa dedução. Como assim? Eu vejo de repente um cartão postal de Londres e falo, olha, it must be really nice there. Deve ser muito legal lá. Deve ser muito legal lá. Veja, eu estou deduzindo da foto que eu estou vendo, ok? Então, must, ele tem esses dois usos. Ele significa obrigação e significa também dedução. Vai depender do contexto, ok? Vamos tratar aqui agora o verbo should. Should, ele expressa conselho, sugestão. Should quer dizer deveria, devia. No entanto, you should speak English. Você deveria falar inglês. You should stop smoking. Você deveria parar de fumar. E assim por diante. Então, deveria expressa conselho, expressa sugestão. Sinônimo do should seria ought to. Esse é mais formal, nem é tanto usado quanto o should. O should é mais comum. Tá? Mas o ought to é um sinônimo, quer dizer exatamente a mesma coisa que should, tá? De uma maneira bem prática, quer dizer deveria, devia, expressa conselho, expressa assim como should, sugestão. São sinônimos. A diferença é que ought to, ao meu ver, ele é um pouco mais formal, né? No entanto, no dia a dia a gente acaba vendo mais o uso de should, ok? Mas ambos querem dizer exatamente a mesma coisa. Aqui eu gostaria de falar agora do verbinho modal shall. Muitas pessoas me questionam dizendo que viu em algum lugar ou ouviu de alguém que shall significa futuro. Não, futuro é will, como nós já vimos no começo desse vídeo. Então, o que quer dizer o shall? O shall, ele é usado, na verdade, para expressar desejos futuros. O que seria isso? Uma expressão que nós temos no português que nós não usamos muito. Exemplo. I shall win the lottery one day. O que quer dizer isso? Eu hei de ganhar na loteria um dia. Ok? Então esse shall é esse hei que nós usamos no português. Eu hei de conseguir conquistar muitas coisas. Eu hei de... Enfim, esse hei que nós usamos no português, tá? Não é muito comum, mas essa é a tradução do shall. E em frases interrogativas, o shall ele expressa sugestão. Exemplo, shall we go to a concert tonight? Né? Ou seja, vamos a um show essa noite? Ok? Então, ele tem esses dois usos, para expressar desejo futuro e em frases interrogativas para expressar sugestão. Daí a expressão muito comum em inglês, shall we? Ok? Continuando, eu tenho também o uso do verbo modal might. Eu vi em vários livros de gramática, também muitas pessoas falando a respeito disso, de que might ele é usado para possibilidade e possibilidade remota. Na prática, isso não está errado, claro, mas na prática, a meu ver, eu uso um macetezinho diferente para explicar o uso de might para os meus alunos. Might quer dizer, na verdade, um talvez. Tá? Usamos o might seguido de verbo, obviamente, estamos falando de modal. Então, I might speak English quer dizer eu talvez fale inglês. I might travel to the United States. Eu talvez viaje para os Estados Unidos, né? Traduzindo aí o verbo no infinitivo. Talvez viaje, ou talvez vá, enfim. Qualquer que seja o verbo, vai ficar no infinitivo. Tudo bem, mas eu vi que talvez é maybe, e ainda tem o perhaps. Qual seria usado? Qual é o certo? Né? Na verdade, são três formas diferentes de falar. O might, ele é acompanhado do verbo. Então, quando você tem o talvez e o verbo, você usa o might. I might
travel. Eu talvez viaje. I might go. Eu talvez vá. Ok? Agora, se uma pessoa me faz uma pergunta, por exemplo, você vai viajar? Maybe, talvez. Ou, como diriam os britânicos, perhaps, talvez. Ok? Poderemos tratar desse assunto com mais detalhes em outro vídeo, né? Mas maybe, perhaps, a mesma coisa, talvez. E o might, esse talvez, essa possibilidade, ele usado aí quando nós vamos ter um verbo depois dele. Tá ok? São esses os principais verbos modais que nós temos. Lembrando a estrutura na afirmativa, é sujeito, modal e verbo. Verbo seco, no infinitivo sem o to. E para fazermos interrogativa e também negativa, nós temos aqui as nossas estruturas. Vamos falar primeiro da negativa. Para se fazer negativa, nós vamos usar o not depois do modal. Tá? Então, todo modal que você tem na frase, você vai colocar o not depois do modal e essa frase está automaticamente na negativa. Exemplo, I will travel. Eu viajarei. Negativa, I will not travel. I would travel. Eu viajaria. I would not travel. Eu não viajaria. I can speak English. Eu consigo falar inglês. I can't speak English. Eu não posso, eu não consigo falar inglês. Então, todos os modais, sem exceção, vamos usar o not após eles e eles estarão na negativa. Tá? Temos algumas formas contraídas. A contração do modal com o not, por exemplo, do can, vai ficar cannot, do will not, do would not, que fica can't, wouldn't, couldn't, e assim por diante. Então, vamos falar aqui de alguns. Na ordem que eu coloquei, won't é a contração de will not. Wouldn't, de would not. Tem aqui can't, de cannot. Couldn't, may not. Must not, que fica mustn't. O may not não tem contração. May not fica may not mesmo, tá? O must, mustn't. O should, shouldn't. E o ought fica oughtn't to. Alright? E para se fazer a interrogativa dos verbos modais, basicamente o que nós vamos fazer é inverter o modal com o sujeito. Então, no entanto, he will travel to the United States. Ele viajará para os Estados Unidos. Will he travel? Would you like? Can you help me? May I go to the restroom? Enfim. Então, você vai fazer a inversão do modal com o sujeito. No entanto, aqui nós abordamos de uma forma bem básica e simples o uso de cada modal, o que quer dizer cada um deles e a estrutura desses verbos modais, na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Muito bem, gente.